livro a livro, capítulo a capítulo, e já estamos aí no nosso livro de Salmos, livro que vai aí nos trazer tantas poesias, tantas palavras poéticas, tantos cânticos que nos ensinam e que vão aí nos conduzir ao crescimento também, à luz da palavra de Deus. E hoje eu quero convidar você para o Salmo 2. Abra sua Bíblia no Salmo 2. Está comigo aí? Amém? Então acompanhe a leitura comigo, vou ler na Nova Almeida atualizada. Diz assim: porque se enfurecem as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém, queridos? O Salmo 2 é considerado, junto com o Salmo 1, a porta de entrada do livro dos Salmos. Semana passada estudamos aqui o Salmo de número 1. E enquanto o número 1 dos Salmos mostrou dois caminhos, né? O caminho do ímpio e o caminho do justo, o Salmo 2, ele mostra os caminhos das nações. Então, o Salmo 1 focou no indivíduo. O Salmo 2 está focado nas nações, na multidão. O Salmo 1 separa o justo do ímpio. O Salmo 2, o reino de Deus e o reino dos homens, a rebelião humana. Em um contraste interessante, se você percebeu, se você é daqueles que percebe detalhes, você verá que o Salmo 1 começou dizendo, bem-aventurado. E o Salmo 2 terminou dizendo, bem-aventurado. É como que um concluindo o outro, né? Um primeiro começou e o segundo terminou. Bem-aventurado o homem, lá no Salmo 1, e bem-aventurados todos os que nele se refugiam, termina o Salmo 2. Ou seja, os dois primeiros salmos, os salmos introdutórios desse grande livro que a gente chama de Salmos, o livro com esses cânticos, a gente poderia dizer que o livro dos Salmos começa dizendo: feliz é quem vive segundo a palavra. Tanto o indivíduo quanto a nação. Quanto os reis que conduzem um povo, quanto cada um nas suas decisões. Bem-aventurado é aquele que vive de acordo com a vontade do Senhor, que se submete ao Senhor, que se refugia no Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas está de acordo com a palavra de Deus. Bem-aventurado. Calvino vai dizer que não existe verdadeira felicidade fora da submissão ao governo de Deus. Bem-aventurado. Feliz é aquele que se submete ao governo de Deus. Queridos, o Salmo 1 enfatizou a lei de Deus, enquanto que o Salmo 2 enfatiza a profecia. Embora a gente olhe para o Salmo 1 e a gente tem no Salmo 1, de uma forma geral, como um salmo mais conhecido, não é assim? Se eu te perguntar um versículo de bem-aventurado, você abrir o Salmo 1, você vai se lembrar rapidamente.
do versículo 1, que é um salmo muito conhecido entre nós cristãos. A igreja do Senhor conhece muito o Salmo 1. O Salmo 2, nem tanto, não é verdade? A gente lê o Salmo 2 e não tem um texto aqui, um versículo que você fala assim, nossa, esse versículo aqui é muito conhecido. Não, ele está ali, você sabe que ele pertence, já ouviu alguma coisa, mas não é tão conhecido quanto o Salmo 1. Mas se eu te disser agora que, em se tratando das Escrituras, ou seja, olhando para o Novo Testamento, que cita muitas vezes o Antigo Testamento, quero te dizer algo interessante. O Salmo 1 não é citado nenhuma vez no Novo Testamento. E o Salmo 2, 18 vezes é citado no Novo Testamento. Percebe? O Salmo 2, ele é conhecido como Salmo messiânico. O que é um salmo messiânico, pastor? Um salmo messiânico é aquele que prefigura, profetiza, faz uma referência à pessoa, vida, sofrimento ou reinado de Jesus Cristo, que é o Messias. Daí o termo salmo messiânico. Por isso que o Salmo 2, ele é 18 vezes citado, ou se referido, né? Não necessariamente citado assim, mas você percebe que ele está dentro do contexto de um texto do Novo Testamento, porque ele é um salmo que fala sobre Jesus. Ele é um salmo que aponta para Jesus. Este salmo, ele é considerado messiânico também porque ele faz referência direta a Jesus, e o Novo Testamento fala quando cita ele se referindo a Jesus. Por isso, precisamos dar uma atenção muito importante ao Salmo 2. Quem é o autor do Salmo 2? Quando olhamos para Atos capítulo 4, 25 e 26, Lucas, quando escreve Atos, ele vai dizer assim, olha, disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Aí ele cita o Salmo 2. Porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, segundo Atos, capítulo 4, versículo 25 e 26, sabemos que o autor do Salmo 2 é quem? Davi. Então, o Salmo 2 é um salmo messiânico, também um salmo davídico, ou seja, escrito pelo rei Davi. O Salmo 2, ele vai responder uma pergunta extremamente atual. O que acontece quando o homem tenta viver sem Deus? E a resposta do Salmo 2 é que sem Deus, o homem vive em rebelião, em ilusão, em derrota. Mas ao mesmo tempo, o Salmo 2 apresenta a solução para que o homem se submeta a Cristo, o Rei dos Reis. E por isso, ele pode também ter uma vida de bem-aventurado. Amém, querido? Você quer ser um bem-aventurado? Você quer ser feliz? Você quer ser bem-sucedido, não no aspecto mundano, mas no aspecto bíblico da palavra? Bem-aventurado. Eu quero separar aqui, então, nesse texto do Salmo 2, 4 destaques sobre o reino de Cristo aprendido no Salmo de número 2. Então, vamos juntos? 4 destaques, então, que esse texto separa para nós. Eu queria destacá-los aqui e apresentá-los a vocês. Quero começar lendo novamente. Então, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler os 3 primeiros versículos de novo. E os 3 primeiros versículos dizem assim: porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, vamos romper os seus laços, sacudir de nós as suas algemas. O primeiro destaque que eu quero aqui trazer para a gente com relação a esse salmo é a rebelião dos homens contra Deus. O que se destaca aqui quando a gente lê esses 3 primeiros versículos? Está claro para nós uma rebelião. Por que se enfurecem as nações? Davi está impressionado. Davi está assim, eu não estou entendendo. Por que os povos estão enfurecidos? Por que os povos estão se rebelando? Davi, ele está impressionado
com a ação rebelde dos povos. É como dizer assim, ao pensar em tudo que o Senhor faz pelas nações, eu não consigo entender como elas são capazes de se rebelar contra Deus. Em outras palavras, é o que Davi está começando a dizer. Ele está assim, eu não entendo. Eu não entendo. Temos aqui o mesmo termo hebraico que é traduzido no Salmo 1 por meditar. Quando você olha assim no Salmo 1, o justo medita na palavra, no Salmo 2, os ímpios meditam na rebelião. É a ideia de você se entregar a ela. E Charles Spurgeon vai dizer que a mente do homem nunca está vazia. Ou ela medita na verdade, ou conspira contra a verdade. Não existe pessoas neutras. Ou a sua mente está submetida à verdade, ou a sua mente está submetida à rebelião contra a verdade. Então, o que o texto já está começando a nos mostrar aqui, complementando o Salmo 1, né, porque eles se completam, tá? É isso, que ou você está submetido à verdade, ou você está se rebelando contra a verdade. Liberdade, o que o mundo tanto prega, ensina e busca, né? Liberdade. Liberdade verdadeira só pode ser encontrada quando nós nos sujeitamos a Deus, queridos. Liberdade sem autoridade é anarquia, e a anarquia é destrutiva. Trouxe a frase de um teólogo, que eu estava lendo um comentário bíblico do Wisby, e ele cita esse teólogo, e essa frase, que eu não vou falar o nome dele, porque eu nem sei falar esse nome aí, né? Então não vou nem tentar. Então é o PTF, né? A abreviação do nome dele é essa, abreviatura. Então o PTF diz o seguinte: a primeira obrigação de toda alma não é encontrar a sua liberdade, mas sim o seu Senhor. Essa é a verdade. A verdade é que toda alma, ela está submetida a algum Senhor. Ah, eu sou ateu. Tá, então o seu Senhor é você mesmo. É a sua própria vontade. É o que você crê. Eu não creio em nada. Então, não crer em nada é quem manda em você. Você está submetido. Todo mundo está submetido a algo. A alma, ela se submete. Ela está debaixo. Ela precisa de um Senhor. Então, toda alma, ela está em busca do seu Senhor. E o texto mostra aqui algumas características interessantes dessa rebelião humana. Porque o texto vai continuar falando, olha, ele vai falar que os reis da terra se levantam, ou seja, a rebelião ela é coletiva. Os homens se levantam contra Deus. É uma rebelião coletiva. Ele se junta e tenta, de alguma forma, institucionalizar a rebelião. Quantas vezes a gente vê isso acontecer no mundo? Torre de Babel, o Império Romano, a perseguição à igreja. E ainda hoje você vai encontrar em diversos lugares, quando os povos se juntam para se rebelar contra Deus, você encontra sempre alguém, você vai arrumar sempre pessoas que coletivamente vão se juntar numa rebelião contra Deus. Então os reis da terra, não é o rei da terra, um rei, não, os reis da terra se levantam em rebelião. A rebelião, ela é coletiva. O que mais a rebelião é? A rebelião, ela é espiritual, porque a rebelião, segundo o texto, é contra o Senhor, é contra o seu ungido. Quem é o ungido de Deus? Jesus, não é isso que a gente tem ouvido? Falamos agora recentemente da Páscoa. Cristo, o ungido, o Messias, o ungido, é quem? É o Senhor, é Jesus. Então a rebelião, ela é espiritual. Rejeitar Cristo não é uma rejeição intelectual, é uma decisão espiritual. E a Bíblia vai dizer, aliás, o próprio Cristo vai dizer em Mateus 12:30, quem não é por mim é contra mim. Então, não tem neutro. Ou você está com Cristo, ou você está sem Cristo. A única coisa que essas nações elas concordam é que elas não querem que ninguém reine sobre eles. E por isso eles se rebelam espiritualmente. Então a rebelião ela é coletiva, a rebelião ela é espiritual e a rebelião é uma ilusão de liberdade.
quebremos suas correntes, diz o texto. Olha o que os reis estão dizendo. Vamos nos rebelar contra Deus e vamos quebrar as nossas correntes. Olha que discurso que conquista as pessoas, né? É um discurso que conquista as pessoas. Precisamos quebrar as correntes, liberdade. Só que o pecador que se rebela contra Deus, nessa ilusão de liberdade, na verdade está preso à escravidão do pecado. Ele acha que ele é livre, mas o que ele é, na verdade, é um escravo. Ele é um escravo do pecado. Agostinho de Hipona disse que o homem pensa que é livre quando rejeita Deus, mas descobre que apenas trocou de Senhor. Ou seja, mais uma vez, toda alma está em busca do seu Senhor. Vamos quebrar a rebelião, uma ilusão de liberdade, queridos. Pessoas que não querem compromisso, pessoas que não querem se arrepender, pessoas que não querem estar debaixo da autoridade, pessoas que querem o Salvador, mas não querem o Senhor. Eu aceito Jesus, mas Ele lá e eu aqui, Ele não manda em mim. Jesus é bonito, Jesus é legal, Jesus é um grande homem, é o que o mundo ensina. Por isso o mundo se rebela contra este Senhor. E a pergunta que a gente deve fazer a nós mesmos é essa: será que estamos realmente submissos ao nosso Senhor? Ou vivemos em rebelião contra a autoridade dele nas nossas vidas? Será? Quem que manda realmente nos nossos corações? Quem é o Senhor? Ou será que eu também me rebelei contra o meu Senhor? Ou será que eu quero apenas o meu Salvador? Eu não quero como Senhor. O ungido aqui, o Senhor, Ele governa. E Ele governa os nossos corações. Amém? Então, o primeiro destaque do texto é a rebelião dos povos. A rebelião que é coletiva, espiritual e a ilusão de liberdade. Está comigo até aqui? O texto continua. Então vamos continuar lendo o texto, do 4 ao 6. Aquele que habita nos céus dá risada. Quem habita nos céus? Deus. Então ele ri. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Um segundo destaque, uma segunda verdade desse texto é a soberania de Deus sobre a rebelião humana. Os homens podem se rebelar, os homens podem tirar os cabelos, gritar, dizer, mas Deus está lá de cima, Ele continua olhando de cima. Nenhuma rebelião humana é capaz de tirar Deus do trono. Nenhuma rebelião de qualquer povo, nação, rei, é capaz de tirar a soberania de Deus, porque Deus, Ele continua soberano sobre todos os povos. A cena nos mostra uma cena de tranquilidade. Eu não sei você, mas quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a viajar na maionese. Você também viaja na maionese de vez em quando? Mas eu já fiquei imaginando Deus rindo. Mas assim, Deus sabe de nada, inocente. Fico imaginando assim, sabe? Claro que eu estou aqui confabulando, né, gente? Eu não estou dizendo que é assim, tá? Ninguém pode dizer como Deus está agindo. Mas quando eu fico imaginando a cena da tranquilidade. O pessoal brigando aqui embaixo, rebelde, rebeliando. E o Senhor, tranquilo. Por quê? Porque Ele continua soberano. Nenhum desses movimentos que estão abaixo de Deus, de rebelião, estão tocando no Senhor. Ele ri. Ele está tranquilo. Porque quem ri é alguém que está o quê? Tranquilo. Está em paz. Não mudou nada. A risada do Senhor aqui é no sentido assim de... O que eles estão fazendo? Onde eles vão, né? O que eles acham que eles vão mudar? A ideia aqui, queridos, é que o Senhor e para Deus, até os maiores governantes da terra, não passam de grama a ser cortada. As nações mais poderosas são apenas gotas de um balde. Para o Senhor, é isso. Não tem
Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, Hitler e qualquer um desses da atualidade que você possa citar, nenhum destes homens é poderoso tal qual o nosso Deus. Ele olha de cima e vê uma gota. É isso. Então o destaque do texto aqui é que aquele que ri está assentado no seu trono. No sentido de, não estou ameaçado. É isso que Deus está dizendo aqui. Lembra que Salmos não pode ser lido na sua literalidade, lembra? Porque Salmos é o quê? Eu achei que todo mundo ia falar junto, assim, no grande coral, né? Poesia, lembra? Então você tem que ler na poesia. Então eles querem, a poesia nos faz aqui identificar, né, alguma coisa. Então, se o Senhor está rindo, Ele está dizendo, não estou ameaçado. Eu estou assentado no trono. Deus está dizendo, estou assentado no trono da mesma maneira. Enquanto os homens conspiram, Deus governa. Enquanto os homens planejam, Deus decreta. O riso de Deus significa que a rebelião do homem é pequena, limitada e temporária. Não toca no Senhor que é grande, ilimitado e eterno. Não toca. Porque as rebeliões humanas não passam de gotas. Isso nos traz 3 seguranças. Pertencemos ao Senhor, sim ou não, irmãos? Então, se estamos com Cristo, estamos com o Senhor, tal palavra aqui desse salmo, quando o Senhor ri diante dessas rebeliões, nos traz em 3 seguranças. Primeiro, Deus não perdeu o controle. Amém? Mesmo quando o mundo parece caótico, o Senhor continua sentado no seu trono. Segundo, o mal tem prazo de validade. O Senhor ri do seu trono e o texto diz que Ele vai no momento certo julgar. Ele vai no momento certo trazer julgamento, juízo. Ele vai fazer com que as coisas aconteçam no tempo certo. E o Senhor não chega atrasado. E o mal tem prazo de validade. E terceira e última, assim que arde nos nossos corações, Cristo já foi estabelecido rei. Amém? Eu constituí o meu rei sobre o santo monte de Sião. Está no texto aí, ó. Ou seja, o Deus Pai Todo-Poderoso está dizendo, o meu ungido, o meu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que eu me comprazo, este vai reinar, este é o Rei, e não há ninguém que não esteja submetido ao reinado do Senhor Jesus Cristo, porque Cristo, este sim é o Rei. Os reis podem se rebelar, os povos podem se rebelar, as nações, mas Cristo é estabelecido o Rei das nações. E é essa frase que é maravilhosa. Não existe 1 centímetro do universo onde Cristo não declare, é meu. Amém, meus irmãos? Tudo pertence ao Senhor dos senhores, do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o ungido de Deus. Não há nenhum centímetro desse universo. Não estou falando da terra, eu não estou falando do Brasil, estou falando do universo. O homem está tentando chegar na lua e não tem nada, nenhum centímetro desse universo, em toda a Via Láctea, fora dela, que Cristo não diga, é meu. Porque Ele é o Rei de toda a criação. Nossa esperança não está na política, na economia, na cultura, na educação. Nossa esperança está no trono de Cristo Jesus, o Senhor. Por isso, queridos, esse salmo, ele é um salmo que nos traz verdades valiosas. E isso precisa arder nos nossos corações. Em terceiro lugar, em terceiro destaque, eu quero destacar aqui agora o decreto eterno sobre o Filho. O que Deus, o Pai, decretou sobre Cristo. Versículo 7 e 9. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, ou seja, Deus disse, o rei Davi diz, proclamarei o decreto do Senhor. E o que o Senhor disse? Ele disse, 2 pontos. Você é meu filho. Hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança,
e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Amém, irmãos? Esse é o decreto eterno do Senhor sobre o Filho. Tu és o meu filho. Quando Jesus está sendo batizado, ali João Batista, ele ouve do céu dizendo: este é o meu filho de quem me comprazo. Este texto é claramente messiânico. Ele se aplica em várias situações, no batismo, transfiguração, ressurreição. E falando da ressurreição, que foi um tema tão importante que tratamos agora, John Stott disse: a ressurreição não fez Jesus filho de Deus, ela apenas provou que ele sempre o foi. Ele é, e ponto final. Cristo é o nosso Senhor, o Rei, o Filho do Deus Altíssimo. O texto afirma, no decreto de Deus: pede-me e lhe darei. E em Mateus 28:18, Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Pede-me e lhe darei. O Senhor deu toda autoridade, não há nome, outro nome esteja sobre o nome de Jesus. O reino de Cristo é um reino universal, inevitável e eterno. O nosso Deus, Cristo Jesus, é o Senhor dos senhores. E o texto vai falar de uma figura interessante, que o texto vai falar do cetro de ferro. O cetro de ferro mostra que Cristo não é apenas Salvador, mas também é juiz e conquistador. Quebra um pouco daquela ideia de que Jesus é o meu Salvador apenas. Não, querido, não tem essa de que eu só quero Jesus como Salvador. Ou Ele é o seu Salvador, Senhor, dono, Rei, ou Ele não é. Não tem essa de quero só parte de quem é Jesus. Ele é um todo. Então, toda a autoridade foi dada. O cetro de ferro mostra isso. Porque o cetro de ferro traz a ideia de estar nas mãos do rei. Que figura é essa, pastor? Na antiguidade, para você entender, de novo, tudo aqui tem um significado, uma figura. Na antiguidade, quando os reis saíam para a batalha, eles pegavam um cetro de ferro. E ao pegar um cetro de ferro, os seus conselheiros, né, os seus submissos ali, os seus súditos, eles espalhavam vasos de barro de frente de todo o povo. E eles pegavam aquele cetro de ferro e eles iam quebrando todos os vasos de barro, quebrando. E isso significava que, no cetro do poder do rei, os povos com quem eles iam enfrentar uma guerra seriam destruídos tal qual aqueles vasos de barro foram. Era uma figura que era feita, era um ritual que era feito pelos reis para mostrar autoridade, para mostrar poder. E quando o Salmo ele traz isso, a ideia aqui é uma referência a esse tipo de ritual. E Deus está dizendo que o cetro de ferro está nas mãos de Jesus. E não há nenhum vaso de barro sequer que vai ficar intacto, inteiro, diante do cetro do Senhor. No sentido de que Ele é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Conquistador, aquele que faz, aquele que é autoridade. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, quando você lê isso aqui, entenda isso. Nessa figura inteira que tem que ser explicada, para que a gente compreenda essa questão poética que está por trás desse salmo. E que nos traz luz a essa verdade. E a última verdade, o último destaque desse texto, é a oportunidade. É o convite. O convite final do Senhor. Então, ó, ele está dizendo, olha que interessante, ele começa. Os homens se rebelam, depois ele fala, mas essa rebelião não serve de nada, porque o Senhor continua soberano no seu trono. Sendo o Senhor soberano no seu trono, ele elegeu, definiu e decretou que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e com seu cetro de ferro ele vai conquistar e ser o Senhor sobre todas as nações. E agora você tem a oportunidade. Qual é a oportunidade? Vem comigo, 10-12. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixem-se advertir, juízes da terra.
Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que ele não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Oportunidade. E aí ele fecha dizendo: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O destaque final dos Salmos do Salmo 2 é um convite. É uma oportunidade. O Salmo termina dizendo: reis, vocês ouviram tudo que foi dito, agora sejam prudentes. O que é prudência? Se submeta ao Senhor dos senhores. Entreguem-se a Ele, rendam-se, porque Ele é o Senhor. Deus está dando oportunidade, dizendo: ainda dá tempo. Parem de se debater, de ficar se rebelando, ainda dá tempo. O convite tem 3 ações, 3 atitudes aqui, ó. Primeiro, submissão. Servir ao Senhor, submissão. Porque quem é submisso serve. Então a ideia aqui do convite é: cristianismo não é apenas sentir Deus, mas é servir a Deus. Não tem sentido essa de, nossa, eu sinto o Senhor. Que atmosfera de sentimento. Aí passa o culto, você é o dono de si mesmo de novo. Não tem sentido. Cristianismo não é sentir, querido. Cristianismo é viver. É se submeter. Então, a gente precisa entender isso. Uma frase de Bonhoeffer vai dizer que quando Cristo chama um homem, ele o chama para morrer. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz significa: morra para si mesmo e me siga. Então, se submeta. Uma outra atitude de alguém que quer aceitar esse convite ou aceitar essa oportunidade é reverência. Você percebeu 2 palavrinhas que o texto usa? Temor e tremor. Treme e teme, porque a alegria e reverência caminham juntas. Querido, presta atenção. Eu vejo muito cristão falando hoje em dia, né? Que eu banalizo o negócio. Não, porque Jesus é meu amigo. Como se assim, né? Eu posso falar do jeito que eu quiser, ele é meu amigo. Eu posso me apresentar na presidente, ele é meu amigo, é seu amigo, mas ele é o seu Senhor. Ele não deixou de ser o seu dono. Ele não deixou de ser o seu rei. Ele não deixou de ser o juiz, ele continua sendo. Então, reverência caminha junto da alegria. Devemos ter reverência diante do Senhor, querido, com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas roupas, com a maneira com que nos apresentamos diante do Senhor, com reverência. Sermos reverentes. E a gente aprende aqui, ó, com temor e com tremor. Em terceiro, aqui complementando essa questão da oportunidade aceita, é uma entrega total. Beijai o filho. Beijar é um ato de submissão a um rei. Significa, eu reconheço a sua autoridade. Em outras palavras, isso tudo significa, coloquei? Não. Arrependimento, entrega e obediência. Eu sou crente, mas você não se arrepende, não se entrega, não é obediente, você não alguma coisa não fecha a conta. Eu sou cristão, é mesmo? E quando Deus manda você fazer aquilo? Não, aqui eu não faço não, mas eu sou crente. Como é que é? Não, eu não me arrependo. Nasci assim, sou assim e não vou mudar. Como assim? E o arrependimento entra onde? A transformação de vida entra onde? A mudança de caráter entra onde? Quando eu me submeto a Cristo. Não, eu sou crente, mas cadê a entrega? Nunca tem tempo para o Senhor. Nunca tem tempo para orar. Nunca tem tempo para ler a Bíblia. Nunca serve em ministério nenhum porque você não se entrega. Não é dizimista. Não oferta. Estou lá. Tivemos uma reunião do conselho ontem, de novo. 115 membros dizimistas. 37% da igreja. 37%, não é nem metade da igreja. Eu sou crente. Entrega. O salmista, ele termina:
Bem-aventurados os que nele se refugiam. A pergunta é, aonde é o seu refúgio, querido? É na Netflix? É no chocolate? Ou é no sorvete? Ou é no churrasco? O seu refúgio é no dinheiro? É no seu trabalho? É no seu diploma? É no seu sonho? É no seu status? É na sua família? É no controle? É na vaidade? Aonde está o seu refúgio? É na convicção de que você está certo sempre e você nunca erra? É ali que está o seu refúgio? Bem-aventurado os que nele se refugiam. Nele quem? Em Jesus. Só Cristo é o refúgio eterno para as nossas almas. Ou você se rende a Cristo pela graça, ou se curvará diante dele pelo juízo. Fato é, todos prostrarão diante do Rei dos Reis. Porque um dia todo joelho se dobrará diante do Senhor. O salmista nos mostra 4 realidades. O homem pode até se rebelar, mas Deus continua no trono. Cristo já foi estabelecido rei e ainda existe um convite. A oportunidade ainda está aberta. Até quando? Até você bater as botas, ou até Cristo voltar. E isso pode ser a qualquer momento. Vi um dia desse aí, essa semana, ou hoje acho, né? Um moto bateu na árvore, o menino morreu na hora. Que terrível, tristeza. Quem esperava por isso? Não tem essa. Então, a oportunidade é agora. Ou você se rende a Cristo pela graça, ou se curvará diante dele no juízo. Só que, meu irmão, uma coisa é você se render pela graça, outra coisa é você se dobrar no juízo. Serão destinos completamente diferentes. Porque o homem pode até se rebelar, mas o Senhor continua sentado no seu trono. A maior prova de sabedoria não é inteligência. A maior prova de sabedoria é se render a Cristo enquanto é tempo. Amém? Cristo governa a sua decisão? Ou você ainda está resistindo ao governo de Cristo na sua vida? O Salmo hoje nos leva a pensar. Bem-aventurado é o homem que não se desvia do caminho do Senhor. Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que se refugia no Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado pela leitura desse salmo, tão valioso, às vezes tão esquecido, mas que nos traz lições grandiosas. Ajuda-nos, Deus, a trazer essa verdade, esses destaques de uma forma tão evidente para as nossas vidas. Que a gente tenha plena convicção. E ter plena convicção significa viver em prol disso. De que Cristo é o Rei. De que Ele é o Senhor. E de que qualquer ação de rebeldia, com a desculpa ou a justificativa da liberdade, não passa apenas de ilusão. Porque livres mesmos somos quando estamos submetidos à autoridade do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Porque se há alguém que sabe nos dizer o que é o viver bem, o que é o viver certo, o que é o jeito correto, esse alguém é quem fez a vida. E o Senhor foi quem a fez. Por isso, ajuda-nos para que vivamos na prática e não apenas num título, que não apenas num dado de IBGE, quando o censo passar e a gente responder, eu sou evangélico, mas que a gente realmente seja na essência da palavra,
vivendo em obediência, entrega, retidão, arrependimento, para que Cristo seja visto nas nossas vidas, enquanto a gente viver. E que se há alguém aqui entre nós, que ainda não se submeteu a essa oportunidade, que hoje seja o dia que esta pessoa se quebrante diante do Senhor, se arrependa dos seus pecados e confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis e Senhor da sua vida. Que essa decisão tomada gere frutos e gere o fruto do Espírito no seu coração. Assim pedimos. E aqueles que já tomaram tais decisões, essa decisão, e talvez, porventura, não estejamos ainda vivendo tal qual o Senhor quer, que a gente passe a mudar, que a gente comece a viver realmente para a glória do Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido? Desafio para a semana, ler Salmo 1 e Salmo 2. Fechou? Que isso? Só isso, pastor? Só isso. Quero ver quando chegar aos 119. Deus te abençoe. Vai com Deus.